A partir dessa sexta-feira nós vamos começar a nossa sexta forte. Então você que precisa de uma libertação, que precisa de um filho com uma libertação, você que tem um vizinho que precisa de uma libertação, chama ele, convida ele para vir ao culto, traga uma peça de roupa, traga algo que ele use. Eu creio que pelo poder da palavra o Senhor ainda é capaz de trazer libertação para a tua casa. Alguém crê nisso daqui? Porque o inimigo, irmão, ele é assim mesmo, ele é astuto. E ele trabalha em meio àquilo que é real para tentar nos acusar. Então talvez o teu filho está lá aprisionado porque ele encontrou um meio de aprisionar o seu filho. Lembra, pastor, como assim? Eu não estou entendendo. Existem situações que Deus vai deixar você chegar. Existem situações que Deus, pela sua vontade permissiva, vai deixar você passar. Existem situações que você mesmo vai buscar com as tuas mãos. E às vezes você não está entendendo, não está conseguindo discernir o que a sua casa precisa. É nesses cultos, irmãos, que Deus traz à tona aquilo que está perdido, amém? É nesses cultos que Deus traz à tona aquilo que está em oculto e te dá uma direção para você direcionar a sua casa, amém? Sem perder de tempo, em nome de Jesus. Livro de Jó, abre aí. Livro de Jó, capítulo é 8, versículo é o primeiro. E o versículo 7, em nome de Jesus. Jarvis, coloca para mim aqui, Hebreus capítulo 4, verso 16, se eu não me engano. Esse é 16. Deus me deu um versículo aqui agora, eu não estou lembrado. Acho que é 16. Coloca para mim só aqui na tela, os irmãos vão me acompanhar na Bíblia, você vai colocar Hebreus capítulo 4, verso 16, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom. Quem encontrou diz amém? Possamos fazer a leitura? Então, em nome de Jesus, vamos para a leitura. Jó, capítulo 8, verso de número 1 e número 7. Jó, capítulo 8, verso de número 1 e número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então, Bildade de Suá respondeu. Algumas Bíblias vai estar escrito aqui, ó. Então Bildade, o Suíta, respondeu: Até quando vai falar desse modo? As suas palavras são um grande vendaval. Capítulo 7 agora. Verso 7, perdão. Verso 7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Algumas outras Bíblias vai estar escrito aqui assim, ó: o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado à grandeza do seu último estado. Algumas Bíblias vão dizer assim. Agora inclina a tua cabeça, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor, ao Pai amado, meu Pai querido, que desça, meu Pai, neste lugar com graça, com poder e com misericórdia. Senhor, sem a tua existência, Pai, nós sabemos que nada faríamos e nada seríamos. Por isso nós estamos aqui, meu Pai amado, meu Pai querido, ainda que com um número reduzido de pessoas. Nós saímos da nossa casa, ó Pai, com a intenção de poder entregar a melhor adoração ao Senhor neste culto de sexta-feira. Por isso, ó Pai, eu te peço agora que através, por intermédio da tua palavra, o Senhor possa, meu Pai, fortalecer aquele que adentrou a esta casa. O Senhor possa, Pai amado, meu Pai querido, gerar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, graça, poder e misericórdia, para que ela entenda, Pai amado, meu Pai querido, que a tua misericórdia o alcançou, que a tua bondade o alcançou. Por isso, Deus, eu te peço aqui agora, por um anjo, ó Pai amado, meu Pai querido, sobre o altar, e aquilo, ó Pai, que for da minha pessoa, que for do meu ser, que for, ó Pai amado, meu Pai querido, da minha realidade, não permita que saia da minha boca,
Mas, Pai, aquilo que for por intermédio do Teu Espírito, Pai, lança, meu Pai, como semente sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. E assim, meu Pai amado, meu Pai querido, prospera, Pai, como o Senhor, meu Pai, tem prometido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Assenta em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 8. Para você entender, eu preciso ler Hebreus capítulo 4, verso número 16. E a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso número 16, a Bíblia diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebemos e encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 8. Todo mundo conhece a história. A Bíblia diz no seu capítulo 1, livro de Jó, que Deus agora prepara uma reunião e o diabo agora começa a rodear, entende aquilo que Deus está querendo transmitir ao seu servo Jó. Só que entende uma coisa: Deus apresenta Jó nessa reunião, e a forma que Deus apresenta Jó nessa reunião é como um servo fiel, temente, e que não tem do que se envergonhar. Então entende uma coisa: Deus aqui dá características físicas daquilo que Jó representa para o seu ser. E nós vamos entender, se nós vamos procurar saber acerca de alguns historiadores, nós vamos compreender que Jó era um homem bem sucedido, tanto em finanças quanto também na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que por intermédio daquele tempo Jó já teria os seus filhos crescidos. E tem um detalhe: além de Deus caracterizar Jó como temente fiel e que se desviava do mal, guardava a palavra da verdade, Deus é que agora começa a olhar para a casa de Jó com um olhar diferente. Por quê? Porque Jó, ainda por ser rico, ainda por ser alguém importante naquela época, Jó oferecia sacrifício ao Senhor. E não bastasse somente para ele também sacrificava para os seus filhos. Mas a Bíblia diz que o diabo agora, por permissão de Deus, Satanás agora pede permissão a tocar naquilo que é de Jó. A Bíblia nos diz, e a história segue dizendo que Deus agora autoriza Satanás a tocar naquilo que é de Jó, mas não tocar na sua vida, não tirar a sua vida. E todos conhecem a história. A Bíblia diz que Jó em uma noite perde os seus filhos, em uma noite perde todo o seu gado, todos os seus bens. A Bíblia diz que agora o homem que era rico já não tem mais poder. Se não bastasse, uma enfermidade chega e começa a assolar a realidade de Jó. Ou seja, o homem perde tudo aquilo que ele tinha, só não perdeu uma coisa: a essência da adoração no seu interior, a essência de entregar uma adoração ao Deus que outrora eu e você servimos. A Bíblia diz que agora Jó está no estado deplorável. Por quê, pastor? Porque além dele perder o que é bem, ele começa agora a perder também aquilo que nós temos de mais valor, depois do Espírito Santo e depois de Jesus que morreu por nós. Pastor, o que? A saúde. A Bíblia diz que Jó agora começa a definhar como uma enfermidade. Se não bastasse agora, a enfermidade começa agora a corroer ou a comer aquilo que outrora estava sobre a carne de Jó. A Bíblia diz que a mulher olha e começa agora a amaldiçoar Jó. Tu não está vendo o estado que você está? Daí agora é só morte, homem. Para com esse negócio de entregar adoração, para com esse negócio de entregar um culto para esse Deus. Amaldiçoa ele logo e morre, Jó. Tu não está vendo que daí é para pior? A Bíblia diz que Jó não ouve a mulher, mas que Jó continua na posição que outrora ele era. Pastor, que posição é essa? A posição de adorador. Pastor, não estou entendendo. E agora eu começo a pregar para você entender. A Bíblia diz que outrora a mulher começa a acusar a Jó, porque viu o seu esposo desviando, mas ele não perde a
a essência de adorador. E Satanás é assim, irmão. Satanás é assim na realidade, nos dias de hoje. Pastor, como? Ele sempre vai usar o nosso estado, o nosso momento, para tentar nos apontar e tentar fazer a gente parar. Pastor, explica isso direito. A Bíblia diz que Jó tinha 4 amigos, e um desses amigos agora se apresenta e entende que Jó precisa de ajuda, só que tem um porém. Outrora, a cultura desse amigo chamado beldade era uma cultura e um mecanismo que outrora a meritocracia dentro de beldade permaneceu. Pastor, o que é isso? A meritocracia é você fazer algo em troca pelo seu próprio mérito, é você fazer algo porque você outrora olhou para você e acha que você merece algo. Então beldade aqui agora olha para Jó e começa agora com suas palavras. A Bíblia diz que beldade vai tentar trazer Jó a uma realidade, só que Jó, ele está tão confiante naquele que o chamou, que ele começa a ouvir beldade. A palavra é: Jó, será que um dos seus filhos não pecou? Será que um dos seus filhos não fez algo errado a você? Tu não lembra de algum pecado aí não? Está lembrando de alguém aqui? Você está lembrando de alguém nessa situação? Pastor, não estou lembrando. Quem vai olhar para o teu passado e vai tentar lembrar que você erra, vai tentar te acusar por aquilo que tu pratica, ainda é o inimigo da nossa alma. Então beldade, na situação de ajudar, outrora ele estava acusando, achando que Jó tinha cometido algum pecado, que Jó tinha feito algo que desagradou ao Senhor, e por isso, no ato da meritocracia, já estava colhendo os frutos daquilo que ele praticou. Pastor, eu estou entendendo. Amigo que veio para ajudar, mas agora está apontando. Amigo que se apresentou como amigo, mas agora está querendo mostrar nudez. Pastor, como é que é isso? Não te lembra ninguém não? A Bíblia diz que o único acusador do homem ainda é Satanás. Se não bastasse, a Bíblia diz que ele vem como sapatinho de algodão, se apresenta até como amigo para tentar afrontar e ferir aquele que Deus um dia levantou. Pastor, eu estou entendendo. Tem gente que vai se apresentar como amigo, mas vai ser enviado de Satanás. Tem gente que vai se apresentar como amigo, mas vai ser usado por Satanás. Pastor, como assim? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que beldade se apresenta, e ao invés de sair palavras que outrora edifica, está saindo palavras de acusação. Mas começa aí a vasculhar a tua casa, porque deve ter alguma coisa em oculto aí, deve ter um pecado em oculto aí, deve ter algum negócio que você fez escondidinho, mas o Senhor que é onipresente ouviu e viu outrora aquilo que tu praticavas escondidas. Jó olhou para a beldade. A Bíblia diz que Jó não respondia ele de momento, mas todos conhecem a história. Pastor, por que você está querendo dizer isso aqui? Primeira coisa, um dia quem conheceu o teor de ser liberto por esse Deus, ainda que o diabo acuse, ainda que o diabo aponte, ainda que Satanás diga que é por isso, que é por aquilo, ainda vai permanecer na posição que ele um dia te colocou. Pastor, como assim? Repare em Jó, ele não muda a estratégia, ele não muda aquilo que ele é, porque beldade chegou apontando. Ele vai fazer aquilo que outrora o Senhor ordenou a fazer. Ainda continua temente, ainda continua fiel, ainda continua prestando adoração a esse Deus que vive e reina. Observou uma coisa, missionário Elton? O diabo sempre vai usar aquilo que é a realidade para poder apontar algum defeito em nós, porque a vontade de Satanás é que eu e você estacione, eu e você pare,
Só que eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 32. A Bíblia vai dizer: condenação nenhuma sobre aquele que Deus um dia resolveu visitar com a sua misericórdia. Pastor, eu estou entendendo. Mesmo se apresentando como amigo, a Bíblia diz que na verdade olha pela situação, olha por aquilo que Jó está passando. Pastor, em que Jó está passando naquele tempo? A Bíblia diz que era um tempo de dificuldade. Já viu? Tem muita gente que chega assim, e pela nossa necessidade eles vão olhar e vão começar a apontar, mas não era crente, não era aquele que fazia, não era aquele que entregava a revelação. Irmão, esse irmão é enviado de Satanás. Esse irmão aí é usado pelo diabo para tentar te afrontar. Só que tem um porém: se o Senhor te chamou para um propósito na terra, permaneça, 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 porque Deus não é igual a Satanás. Deus não é igual àquele que te acusa. Pastor, e como que Deus é? A Bíblia diz que Deus trabalha por fé, e por fé nós vamos nos aproximando dele, nós vamos tendo intimidade com ele e alcançamos algo chamado misericórdia, chamado graça. Pastor, e o que é isso? Misericórdia é favor imerecido. Pastor, eu não estou entendendo. Pela fé, tu não merece, tu não precisa de meritocracia para ele poder fazer alguma coisa. Pela fé, ele olha para você e diz: ainda como eu investi em alguém aqui nessa terra, eu glória, aleluia. Pastor, eu não estou entendendo. Tem gente que acha que só porque você é crente, você só vai ter se você fazer alguma coisa, se você oferecer algo. Aí Deus outrora, o escritor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, ele vai nos ensinar que o Senhor não escolhe ninguém por aquilo que ele tem para oferecer. O Senhor ainda trabalha pela fé. Pastor, onde tem fé aqui? A Bíblia diz assim: e assim, aproximando nós do trono com toda a confiança. Glória a Deus. Só existe confiança sem ver quando eu guardo a fé dentro de mim. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Quando eu confio em alguém que eu não estou vendo, eu estou praticando a minha fé. Aí eu vejo Paulo dizendo assim: a fim de receber misericórdia. Misericórdia aqui é o favor imerecido. Misericórdia aqui é ele olhando para vocês. Eu sei que ele não merece, mas eu alcanço ele, porque o meu amor ainda é sobre ele. É Deus olhando para mim, para você, tendo um ato de fidelidade sobre nós. Pastor, como assim? Pastor, como assim? Lembra do povo da Babilônia? Lembra? A Bíblia diz assim que a Babilônia veio sobre aquele povo, não porque Deus outrora usou de crueldade, de maldade ou de vingança, mas pelos atos praticados por aquele povo. O povo é colocado no cativeiro, está preso, irmã Edna, não pode fazer mais nada, vive abaixo do comando de Nabucodonosor. Nabucodonosor aqui representa Satanás, porque é isso que ele quer fazer com a tua história, é isso que ele quer fazer contigo, é isso que ele quer fazer comigo e com você. Pastor, como assim? 70 anos andando debaixo daquilo que Nabucodonosor ordenava. Entenda uma coisa: vai para um lado, se ele disser que não, não vai. Vai para o outro, se ele disser que não, não vai. Só que tem porém, a misericórdia do Senhor ainda estava sobre a nação de Israel. A misericórdia do Senhor ainda estava sobre a nação de Israel. E uma vez esta misericórdia alcançada por esta nação, jamais os
mas eu o sigo. Misericórdia. Tem gente que olha e fala assim, mas pela graça ele me alcançou. Pela misericórdia ele me alcançou. Alguém olhando, identificando que sobre ele não é nada. Para ele não é nada. Mas pelo amor e a bondade infinita do grandão da Galileia, oh glória, aleluia. Alguém olhou para ele e ainda acreditou tudo aquilo que tinha sobre a vida dele. Pastor, não estou entendendo. Misericórdia aqui é o ato de fazer, sem olhar a quem, sem ver a quem. Pastor, não estou entendendo. Que misericórdia é essa? Tu não merece, meu filho, mas ele olhou para você e disse assim: tu é filho meu, tá? Tu não merece, mas ele olhou para você assim: você que eu quero perto de mim, tá? Tu não merece, mas ele olhou para você e disse assim: é você que eu quero próximo. A mesma situação que Jó estava passando. Pastor, que situação? O início das coisas para Jó até parecia um início bom. No meio delas as coisas começaram a complicar. Só que no capítulo de número 7, Bildade libera a palavra. O mesmo que veio acusar agora libera uma palavra que outrora o Senhor agarra e diz assim: ainda é meu filho. Só tem um gato de telha para poder se coçar, mas é meu filho. Ainda eu olho para ele com um olhar de misericórdia. E que palavra é essa, pastor? Jó, capítulo de número 8, versículo de número 7. O seu primeiro estado parecerá pequeno, mas o estado comparado à grandeza de Deus, em seu último estado, você não vai entender. Então entende uma coisa aqui, entende uma coisa que o diabo olhou para você agora nesse estado, nesse exato momento, e disse que a tua casa ia perecer na mão dele, e disse que o teu filho ia perecer na mão dele, e disse que tu ia morrer do jeito que você está, sem conhecer a graça, sem conhecer a misericórdia. Só que eu estou aqui nessa noite para te dizer: o grandão te viu, o grandão olhou para glória, aleluia. A misericórdia dele te alcançou. Tem alguém dizendo assim: para que ela faz isso? Sabe por quê? Porque vive na realidade que nós estamos vivendo, no ato que nós estamos vivendo. Só que com Deus não é assim. Com Deus é diferente. Pastor, como é que é com Deus? Com Deus é ato de fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que Ele vai fazer uma coisa por mim. Eu não vejo, mas eu creio que Ele é. Tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo aí? O diabo olha e diz: Jó, desiste, que não vai ter mais jeito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está olhando e está dizendo: mal sabe ele. Eu só deixei ele ir até uma metade, porque o final que eu tenho para ele ainda é grande. Pastor, não estou entendendo. Raiva de Satanás, irmão, não é porque ele te vê na prova dando glória a Deus, não. Porque prova até permissão de Deus tu passar. Dificuldade é até permissão de Deus tu passar. Jó aqui está passando uma das maiores provas que outrora a Bíblia já relatou. Só que quem um dia confiou que ele é capaz de fazer, não é no meio da prova que ele vai desistir. Não é no meio da prova que ele vai largar tudo de lado. Ainda continua sendo adorador. Está na prova, adora. Está no deserto, adora. Está dando tudo errado, adora. Pastor, como assim? Sempre vai chegar alguém tentando apontar, tá assim, porque cometeu isso, cometeu aquilo. Só que Deus está olhando. Eu ainda estou no controle, meu filho. Eu bem sei todos os planos que eu tenho sobre ti, e não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem. Eu bem sei aquilo que eu tenho sobre a tua história. Pastor, não estou entendendo.
Deus mandou eu vim aqui nessa noite somente para olhar para o teu rosto e dizer para você aqui nessa noite assim, ó, está na prova, adora Ele mais ainda. Está na prova, adora Ele mais ainda. Está sacolejando o negócio, adora Ele mais ainda, pastor. Por quê? Lembra que eu falei aqui da Babilônia? Tinha gente na Babilônia que não adorava quando podia adorar, quando estava lá à vontade para adorar. E quando olhou na prova, Jarbas está querendo cantar Salmo de número 137. A Bíblia diz que sobre os salgueiros eles colocaram as suas harpas e os seus saltérios, e agora os soldados chegaram e começaram a zombar. Cante aí, cante o hino daquele que vocês cantavam em Sião. É bem assim que o diabo faz, é bem assim que Satanás quer nos humilhar, quer trazer para nós aquilo que não é nosso, dizendo que nós não somos filhos. Só que quem um dia entendeu o teor de adorar, o teor de viver a promessa de Deus, porque Ele é um Deus de promessa, compreende aquilo que outrora Sofonias capítulo 3 versículo de número 14 ele vai lançar sobre o povo de Israel, mesmo em meio ao cativeiro. Pastor, que negócio é esse? Explica aí para mim dizer, diga aí o que é isso. A Bíblia diz em Sofonias capítulo 3 versículo 14, glória, cante, ó filha de Sião, grite, ó Jerusalém, ó Israel, alegra-te, ó Jerusalém, de todo o teu coração. Sabe por que o diabo tem raiva de você? É porque no meio da prova tu ainda canta, é porque no meio da prova tu ainda está alegre, é porque no meio da prova tu ainda louva o nome do Senhor, tu ainda diz, Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Tem gente que não compreende isso. Aí o diabo fica fazendo ele de gato e sapato. O diabo deixa ir da igreja, o diabo deixa ir visitar o mundo, o diabo deixa permanecer um tempo na igreja, e o diabo deixa lá no mundo um pouquinho, só para dizer, estou falando que tu não é crente, estou dizendo que tu não é crente, estou dizendo que tu não veio para servir Ele, estou dizendo, é bem assim que Ele faz, missionária Valéria. Só que quem está firmado naquilo que outrora o grandão da Galileia liberou sobre a nossa história, ainda que o diabo tente, ainda que ele nos acuse, ainda que ele olha para nós e diz, vou parar ele agora, ainda canta, ainda canta, ainda canta. Ainda está debaixo da profecia do profeta Sofonias, ainda está debaixo da profecia do profeta Sofonias. Está sem carro, mas está cantando. O casamento não está bom, mas ainda canta. Oh meu Deus do céu, glória, aleluia. O emprego não é dos melhores, mas ainda canta. Pastor, não estou entendendo. A enfermidade chegou, mas ainda adora, ainda canta, ainda se alegra, ainda se alegra. Tem alguém aqui que entendeu teu ordem. Esta prova não é para te matar, este deserto não é para te matar. Começa a adorar Ele em meio ao deserto, começa a louvar a Ele. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu melhorar isso daqui para você entender. A Bíblia diz assim lá em Sofonias, que mesmo em meio ao cativeiro, agora o povo vai lá e vai dizer assim, deixa eu cantar, deixa eu outrora gritar que Jerusalém é bom, que Sião é bom, deixa eu alegrar naquele que alegrou meu coração. Deixa, oh glória, aleluia, aleluia. Alguém olha e diz assim, mas e aí? Lá vocês poderiam fazer o que vocês quisessem, e agora aqui tu só faz se o rei mandar, se o rei dizer. Mas alguém não entendeu que o
debaixo dessa prova. Então em um ano só está ouvindo a mulher dizer amaldiçoa e morre. Só está ouvindo os amigos indo lá e voltando. Ô Jó, tu pecou, Jó. Ô Jó, tu fez alguma coisa errada, Jó. Alguém está indo, aleluia, glória. Alguém está dentro da Babilônia e está ouvindo dizer, e aí? Cadê o Deus, aquele Deus que tu serve que é grande? E aí, o que você vai fazer agora? Só que alguém não entendeu que o tempo ainda estava sob a mão do Senhor, e que quando Ele dá uma ordem, mesmo que Satanás esteja no comando, ele precisa obedecer. Pastor, eu estou entendendo. Ageu capítulo de número 2, versículo de número 9. A segunda casa sempre será, a glória da segunda casa sempre será maior do que da primeira. Sabe por quê? Porque quem compreendeu no primeiro momento que é Ele que está no controle, Ele colocará em coisa grande. Diz o Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você crê, você crê? Eu já estou encerrando. Coloca sobre os seus pés. Eu creio, Jesus. Aleluia. Só tu és santo, Senhor. Coloca sobre os seus pés. Deus é maravilhoso. Aleluia. Duas coisas o diabo vai usar para tentar te parar na hora. A realidade do seu momento e aquilo que você fez no passado. Pastor, por quê? Irmão, não é porque nós somos crentes que nós somos super-homens, não. É verdade. Dessa forma. Pastor também tem dificuldade. Obreiro também tem dificuldade. Verdade. Missionário também passa por dificuldade. Não é porque você é crente que você está livre de todas as tribulações, não. Só que tem porém. Quem é de verdade, ainda que esteja doendo, adora. Aleluia, Jesus. Cante o louvor aqui, Vitinho. Cante Jesus, cara. Deixa Deus mudar, homem de Deus. Vai. Eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. Aleluia. Vamos louvar o nome de Jesus? Vamos. Não vai te parar. O diabo não vai te parar. Talvez você entrou aqui hoje desanimado, triste, porque por algum momento aconteceu algo. Tu disse assim: eu não estou tendo força mais para continuar. Eu não estou tendo ânimo mais para poder fazer. Se agarre na misericórdia do Senhor hoje. Pastor, mas eu sou tão acusado, tão afrontado. Alguém olha para mim e aí começa a dizer: por que você vai tanto lá se você continua a mesma pessoa? Para que ir para a igreja para ficar do jeito que você está? Aleluia, Jesus. É verdade. Para que entrar lá naquela igreja lá para permanecer a mesma pessoa que você é? Aí o Senhor está dizendo: porque a minha graça, Aleluia, Deus. Aleluia. a minha graça te basta. Aleluia. Glórias a Deus. Pega aí na tua mão o seu dízimo, a tua oferta, em nome de Jesus. Pastor Paulo, hoje foi marcado um ato profético de oração lá no hospital pela vida da mãe da pastora, minha sogra, a nossa irmã Ivani. Em nome de Jesus, alguns irmãos desceram para lá. E nós estamos aqui em nome de Jesus, agora em nome do Senhor, né? Então, por isso que ela não esteve presente. Alguns irmãos deveriam, tinha até os irmãos que chegaram do Rio de Janeiro, ia vir para o culto, mas quando soube que a nossa irmã ali estava internada, decidiu descer para lá com a pastora, em nome de Jesus. Nós estamos nesse mesmo ato de fé, orando, crendo que Deus ainda está no controle. Jesus, amanhã nós teremos culto de mulheres. Você que é varão aí, em nome de Jesus, aparece aí no culto de mulheres. O tema do culto é o que? Eu me deixo ser? Irmão, esse negócio é forte.
eu e a pastora, a gente visitava algumas igrejas com um culto que a gente tinha chamado Curadas para Curar. E eu vou falar com você o que é de mulher que a gente visitava nas igrejas. Teve mulher que veio e pediu perdão para o esposo, para o pai, para a mãe. Teve mulher que estava sendo abusada há tantos anos, ficava com aquilo para ela, não conseguia falar com ninguém. Chegou e falou com a gente, comigo, com a pastora, pediu ajuda, procurou ajuda. Isso aí é muito forte. A mulher que se deixa ser curada. Entende uma coisa? Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu sou muito desligado das coisas. Eu não sou muito de ficar tomado muito, não, sabe? Fico mais na minha. Só que você quer saber como que está uma igreja? Olha para uma mulher. Eu aprendi isso lá atrás, lá no meu começo de conversão. Então você que é mulher, deixa-se curar. Arranque isso de você, essa casca de você, e deixe o Senhor fazer, amém? Então, amanhã, às 19 horas, no nome de Jesus, tem o culto das mulheres. As irmãs vai dar aí na marcha, desde cedo. Nossa irmã Jéssica, amém, irmãos? Quem orou aqui pela irmã Jéssica, em nome de Jesus? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Continue orando, viu? Em nome de Jesus. Porque o diabo tem investido muito aqui sobre esta igreja. Tem sido um atrás do outro. Mas o Senhor ainda é bom, e a misericórdia dele ainda é boa. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Vamos embora para casa. Domingo tem culto às 19 horas, quarta-feira começa a campanha. Culto de primícias, na direção ali da nossa irmã missionária Valéria. Em nome de Jesus. Então você que tem uma primícia lá na sua casa, traga. Destravando a minha vida sentimental. Deus, eu quero te entregar aqui o culto desta noite. Muito obrigado por cada um que veio, Senhor. Muito obrigado pelo Vitinho, meu Pai amado, meu Pai querido, que outrora se dispôs, meu Pai, a fazer, meu Pai amado, meu Pai querido, aquilo que Ele foi chamado. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Graças nós te damos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor acompanhe os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Você diz?